É relatado por Lancelin, em particular, o que se propõe explorar as várias facetas da alma. O espírito é forçado a tomar um invólucro em relação ao meio ambiente, por onde passa. Todos esses invólucros, em todos os casos, é a alma que contém o espírito, e, por sua vez, está contido no corpo material, que é o financiamento necessário para o espírito, para coexistir fisicamente. No método de duplicação pessoal, ele explica como separar de seu corpo físico e desenvolver habilidades psíquicas. Aí ele que já se aprofunda nos seus estudos do magnetismo, né? Denomina-se isto de várias formas: transe, desdobramento e etc. Pode-se, então, ver neste desapego tornar-se a clarividência. Se você pode ouvir, é o clareaudiente. Lancelin denota vários exercícios para alcançar o objetivo almejado. Ele destaca o poder do pensamento e da necessidade de controlar a sua vontade. Eu não vou ler mais sobre ele, porque é muita coisa, então li só o que é essencial, certo? Aqui, não esperemos que a gente vai ensinar técnicas de projeção astral, porque aqui não é um curso. Nós finalizamos um curso, vamos iniciar uma segunda parte do nosso curso. Os cursos são gravados, temos os módulos. Quem quiser comprar o curso, a primeira parte, são vários vídeos, aulas, e os módulos também são transmitidos para a pessoa. É só procurar a Delmira, tá certo? Na primeira parte do curso, além de ter as técnicas principais de projeção astral, tem outras técnicas secundárias de como obter sonhos lúcidos, sonhos de voo, e etc. E etc. Nesse estudo que a gente vai realizar, iniciar hoje, em particular, eu vejo em grupos de Facebook, em grupos de viagem astral, que eu participo, mas não falo muita coisa, eu faço só para divulgar o trabalho, pessoas perguntando, como é que eu posso passar fora do corpo? Como se sair fora do corpo fosse algo de conto de fada. Acho que vou ver coisa boa. Eu quero visitar meu marido, meu filho está nos Estados Unidos, eu quero ir para outro planeta, conhecer os seres extraplanetários. Nem sempre isso é verdade. Tá certo? Lembrando das bagagens kármicas que nós temos, que muitas delas são negativas, destrutivas, sem contar que no nosso dia a dia, muitas vezes nós somos lascívios, depravados, imorais, somos desobedientes às leis da terra, às leis divinas, e entramos em comunhão com malfeitores espirituais, né? Sem contar que aqueles que os perseguem e aqueles que se vinculam pela afinidade. E quando nos deparamos fora do corpo, não é nada daquilo que aquele fulano, aquele ciclano falou lá no grupo, certo? Eu não ensino, não passo aqui contos de fada, fantasias, tá certo? Quem espera isso, por favor, se retire, porque vai ter raiva, tá certo? Os meus cursos, os meus estudos, é tudo baseado cientificamente na verdade. Aqui não se ensina fantasias, ilusões, tá certo? Tem pessoas que me procuram em off, vai falar comigo e sai pé da vida comigo, porque as suas fantasias, infelizmente, não condizem com a verdade. Um teósofo muito respeitado, C.W. Leadbeater, ele fala sobre os chakras e fala um pouco sobre a projeção astral, e nós somos muito semelhantes sobre isso. Arthur Powell, no livro Viagem Astral dele, também ele é muito sincero nas palavras e não é baseado em fantasia. Tá bom? No livro que eu compartilho com vocês, mas a Gabriela também colocou aqui, tá certo? Eu quero que vocês vão lá para o prefácio, por gentileza. Minha Vanderleia não está conseguindo entrar.
mas também sou ela. Lá no prefácio, gente, lembrando que, no decorrer da leitura, vocês têm um livre-arbítrio de parar e fazer aí um questionamento. Vocês podem também relatar algumas experiências de vocês, tá certo? Vocês fiquem à vontade no estudo. O estudo, apesar de estar eu no comando, entre aspas, mas é todos nós que apitamos aqui esse jogo, tá certo? Não sei se achar que deve interromper para fazer algum comentário, fica à vontade. Prefácio. A palavra iniciação lembra-nos de imediato os grandes iniciados. Faz-nos recordar e visualizar os grandes homens que legaram traços de luz para a humanidade através da conduta do dia a dia. A força do exemplo é como que uma energia circulante capaz de acordar os céticos e fazer andar os que dormem, levantar os caídos pela desilusão e alegrar os tristes. A concha evolutiva em que estamos presos torna difícil realizar o empenho do coração em ingressar nas rochas dos benfeitores maiores da espiritualidade. Requer de todos nós tempo e um esforço maior em todas as direções que conhecemos, em se tratando de educação disciplinar e amor. Não adianta aventurar-se no plano espiritual se o indivíduo, ainda quando encarnado, se desbrava em uma conduta infeliz. Aquele ditado que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E essa colheita, os frutos, nos dois lados da vida, tá? Querer alistar-se nessa escola de grandeza espiritual é a pretensão de muitos. Todavia, poucos conseguem respirar em meio a tantas contradições, com o mesmo sorriso de alegria, por estar subindo verticalmente, sonhando na terra com a libertação. O iniciado, nos dias em que vivemos no calendário da Terra, deve procurar ser um super-homem, aquele que se expressa com sensatez na sequência dos dias, exemplificando as virtudes anunciadas pelos maiorais ou pelos maiores e projetando outros meios de concordância para o equilíbrio da vida e dos corpos que a criação lhe empresta para evoluir num campo imenso da existência. O iniciado nos segredos da natureza e no complexo estupendo, onde o amor se divide para ser entendido pelos homens, encontra a solução ou a explicação para tudo o que ocorre no mundo externo e interno em que vive. Ele começa a conhecer os caminhos por onde deve trilhar, com o máximo de cuidado e equilíbrio. O aluno do bem já purificou a sua mente de maneira que não é dada o pensamento negativos, por ser conhecedor dos desastres que as ideias pesadas lhe causam no macro e no micro-universo, que se interligam e que registram todos os seus sentimentos, devolvendo para o seu uso que neles foi escrito com o lápis da vida. A caridade verdadeira deve ocupar duas esferas da vida. Se doas um pão, não te esqueça da palavra de estímulo a quem recebe, sobre os meios de adquirir o seu sustento, sem permitir que tuas palavras possam parecer ofensivas. Se és refinado em provérbios que educam e instruem as criaturas, não te demores em cumpridas teorias. Alcança, sem delonga, o objetivo e esforça-te para viver o que fala os outros. Essas palavras do Espírito Miramês
é para deixar bem claro que, quando nós almejamos obter projeções astrais conscientes, que nós tenhamos um objetivo nobre. Mas qual o objetivo nobre? O dever da caridade, isso é, exercer o seu material animal em auxílio com uma espiritualidade maior para curas de nossos irmãos encarnados ou desencarnados enfermos, como doações de moléculas perispiríticas, aonde é queimada as células da lepra e é restaurada pelo mérito do próprio indivíduo, e assim vai, etc, etc. Se a vaidade te incomoda, querendo mostrar tudo que fazes de bom aos semelhantes, está tão em voga hoje, né? Não te demores muito tempo nesse ambiente falso e inverte o interesse, vendo o que de melhor os outros estão fazendo. Educa-te por dentro, que a atmosfera de fora executará as mudanças externas. Toda subida pede conhecimento, e todo conhecimento requer amor. O corpo físico e os corpos sutis que o interpenetram são instrumentos que esperam da alma pensamentos puros para a orquestração elevada, simbolizando todos os sentidos em refinadas melodias, onde a harmonia se assenta como base a sustentar a tranquilidade imperturbável. Não deves iludir-te com facilidade apropriada aos incautos e aos mestres buscando pôr a mão no salário, e que fizeste jus. O desprendimento é fato nobre, que alegra aos anjos, mas, para ser verdadeiro, deve acompanhar a conduta moral, nos contatos que muitas vezes surgirão em tua existência. A iniciação não é somente conhecer. O conhecimento completo está na prática. O aluno de medicina escuta nas aulas o verbo fluente do mestre, mas depois vai ao pé do leito confirmar o que ouviu. Se gostas somente de teorias e te sentes bem nisso, não prossiga com esta leitura. Fecha este livro e vai sonhar, até que alguém bata de novo a tua porta. Precisamos de mãos esclarecidas, que operam sem murmúrios. Daqui uma pausa. Nos meus cursos de projeção astral, ele não é meramente um curso. Eu deixo muito claro que a proposta do curso não é ali promover aqueles que desejam explorar imprudentemente o plano maior, mas sim ser um trabalhador. No curso anterior, nós tínhamos 100 participantes, e isso era por volta de 2010, 2009, por aí. Dessas 100 pessoas, a espiritualidade que organiza esses cursos retirou 90%. Deixou alguns poucos. Desses alguns poucos, 2 irmãs, cuja vida é extremamente agitadas. Você que passa muito tempo descansando em casa, quando chega do trabalho, você está no luxo. Um luxo muito grande. Se considere bem-aventurado. Elas moram aqui em Fortaleza e todo dia, 4 horas de viagem para abrir as lojas delas fora de Fortaleza. Fechava mais ou menos às 19 horas, chegava muito tarde. Segundo ela dizia que o tempo que elas tinham para praticar os exercícios era quando ia dormir. Cansadas, mas fazia. Em 3 meses, conseguiram fazer as suas primeiras experiências fora do corpo conscientes. E nunca se fechou a porta.
Nós marcávamos encontro. Olha, vamos se encontrar hoje em frente ao Teatro José de Alencar, à 00h30. Eu chegava primeiro e depois as duas chegavam juntas. No outro dia, nós comentávamos cada detalhe. Elas me contavam os detalhes perfeitamente. Hoje, elas trabalham fora do corpo com a nossa equipe espiritual. Interessante, né, gente? Quando algo é baseado, na verdade, sem as fantasias. E até hoje elas trabalham com a gente. Né? Elas não mais dormem. Elas dizem que eu não sei mais nem o que é mais dormir. O seu que é agora me aventurar no plano astral com vocês. É muito gratificante isso. Existem escolas filosóficas que dão as diretrizes para que seus seguidores atinjam a libertação, esquecendo-se, entretanto, da dosagem dos ensinamentos, do que leva seus discípulos ao fanatismo e ao proselitismo, onde fica o equilíbrio indispensável à solidez do trabalho e a sensatez que direciona esse trabalho no sentido de evolução. Toda prática espiritual, todo desenvolvimento psíquico busca por sintonia o silêncio. O iniciado deve procurar ser um homem perfeito em todos os seus aspectos da vida, que, se ofendido, não ofende, esquece. Se maltratado, não revida. Ajuda a todos em seu caminho. Não é fácil, né? Esse tipo de hábito, da qual muitos não estão ainda familiarizados, mas é possível alcançar isso, tá? Comece examinando hoje mesmo o que tens feito na vida e da vida que Deus te deu. O que tiver de ser consertado, conserta logo. Se não tens força para tal, continua alimentando ideias de melhorar, que os céus esperarão em ti com mais intensidade. A primeira coisa a fazer é limpar-te de hábitos e vícios que são manifestações de inferioridade. Coloca tua mente na universidade de Deus, os teus ouvidos na escola do bem ouvir, e a tua boca sobre uma educação intensiva. Nunca deixe faltar atividades para as tuas horas de folga. Nem percas tempo na vida que passa. Faze algo de bem, aliás, algo de bom,